Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto e se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação, conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação da caçamba. A capota foi desenvolvida para ser apoiada sobre a borda da caçamba da picape. Por isso, a caçamba precisa estar isenta de qualquer outro acessório automotivo, como por exemplo, protetores de caçamba com borda e Santo Antônios. Toda a extensão da borda da caçamba deve ser limpa com água e detergente e posteriormente com álcool isopropílico. Na maioria dos modelos de caçamba, existem aberturas localizadas nas extremidades próximas ao vidro traseiro. São por esses pontos que a água e poeira entram na caçamba e, por isso, recomenda-se fechar essas aberturas com PU preto. Descola-se o perfil de fixação superior da parte frontal do protetor de caçamba. Após, limpa-se a superfície com álcool isopropílico e aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos. Realiza-se a colagem das borrachas de espaçamento. Em seguida, aplica-se a borracha mais fina em toda a parte interna da borda da caçamba em formato de U. É essa borracha que auxiliará na vedação do produto. Montagem do produto. Antes de realizar a montagem, certifique-se que o perfil batente da esteira esteja encostado na borda da caixa de mecanismo. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil na esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Nos dois lados dos perfis, deve-se fixar os parafusos levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados, é que se executa o aperto final e com um torquímetro, certifica-se de que o torque seja de 15 Nm. Fixa-se o suporte da tampa da caixa de mecanismo, aplicando um torque de 10 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Teste de funcionamento. No caso da capota rígida manual, são necessárias 2 pessoas para fazer a lubrificação e testagem. Uma pessoa segura e passa o silicone spray nas laterais da caixa, enquanto a outra puxa a esteira. Esse procedimento deve ser repetido 3 vezes em cada lado. No teste de travas, deve assegurar-se que os trincos de ambos os lados estejam fechados. Para isso, deve-se empurrar levemente a esteira, forçando a sua abertura e observando se algum desses lados cedem a esse esforço. Se isso acontecer, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar o seu movimento. Furação da caçamba. As furações devem ser feitas nas laterais da caçamba, conforme medidas indicadas. Primeiro, fura-se o protetor de caçamba utilizando a serra-copo de 50 mm, conforme medida indicada. Após, usa-se a serra-copo de 30 mm para realizar a furação na lataria da caçamba. Feito isso, é necessário lubrificar os furos com graxa, a fim de evitar a oxidação no local. Em seguida, aplica-se as borrachas que farão o acabamento dos furos feito na lata. A colocação delas é imprescindível para auxiliar na vedação e para impedir que a vibração corte os fios, causando um curto-circuito. Acoplamento na picape. Sugere-se que o acoplamento da capota rígida na caçamba seja feito por 2 pessoas, cada uma segurando um lado da capota. Para posicionar a capota rígida corretamente, deve-se empurrá-la para frente o máximo possível, tomando o cuidado para que a força seja aplicada na caixa e não na esteira. Feito isso, posiciona-se os 4 sargentos. Que devem estar alinhados conforme medidas indicadas. Encaixe-se uma peça de alumínio na outra. Pressiona-se o perfil contra a caçamba e posiciona-se levemente os parafusos nos sargentos sem dar o aperto final. Com os 4 parafusos posicionados, dá-se o aperto final nos 2 sargentos dianteiros e posteriormente nos 2 traseiros.
É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais, próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 milímetros. Caso isso ocorra, deve-se ajustar o torque das presilhas. O mínimo é de 5 Nm e o máximo é de 12 Nm. Deve-se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixa-se o anel de borracha no dreno e fixe-o na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Após, aplica-se silicone spray nas borrachas e empurra-se as mangueiras, deixando o seu comprimento excedente para dentro das caixas de roda. Na sequência, instala-se a tampa da caixa de mecanismo. Para isso, posiciona-se a tampa superior, garantindo que a borracha de vedação do contorno fique posicionada para cima. Alinham-se os 3 furos da tampa e fixam-se os 3 parafusos de fixação da mesma, presentes no kit de instalação. Em seguida, finaliza-se o aperto dos fixadores, utilizando torque de 8 Nm. Borrachas. A primeira borracha a ser aplicada é a da parte de cima da tampa traseira. Para isso, fecha-se completamente a capota, aciona-se a trava de segurança e limpa-se toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos antes de realizar a colagem da borracha. Ele é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo aproximadamente 2 milímetros em relação ao perfil lateral, e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado respeitando os mesmos 2 milímetros de distância do perfil. Deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada para melhor aderência. Na sequência, removem-se os parafusos laterais da parte interna da caçamba e utiliza-se os mesmos para a fixação dos defletores laterais. Em seguida, faz-se a colagem das borrachas laterais do kit de vedação. Para isso, é necessário cortar as bordas laterais do protetor de caçamba. Com a ajuda de um soprador térmico, aquece-se o protetor até que ele fique maleável o suficiente para realizar o corte. Limpa-se toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação e, em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos. Feita a preparação do local, cola-se as borrachas laterais de cima para baixo, removendo o liner das mesmas ao mesmo tempo em que elas forem sendo aplicadas, cortando o excesso se necessário. Deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada para melhor aderência. A próxima borracha que deve ser colocada é a que vai na parte inferior da tampa traseira da caçamba. Novamente é necessário limpar o local com álcool isopropílico, aguardar a evaporação do produto e aplicar o primer, respeitando a pausa de 5 minutos. A posição de início de aplicação da borracha inferior coincide com a posição em que a borracha lateral termina. Se necessário, deve-se cortar o excesso de borracha. Deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada para melhor aderência, respeitando o tempo de 30 minutos antes de fechar a tampa traseira. Acoplamento do dreno traseiro. Encaixam-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixe-se a ponta das mangueiras nos furos existentes nos defletores laterais do kit de vedação, cortando o excesso se necessário. Acessórios. Após a completa instalação da capota rígida, é possível inserir outros acessórios, pois existem trilhos nos perfis laterais que asseguram o acoplamento dos mesmos sem necessidade de furação. É importante lembrar que qualquer acessório só deve ser acoplado após a completa instalação da capota rígida no veículo. A Keco disponibiliza para compra o kit de fixação específico para o Santo Antônio Maverick. Para instalar os acessórios, retiram-se as borrachas de acabamento existentes nos trilhos dos perfis laterais e cortam-se as mesmas rente à caixa de mecanismo da capota. Encaixa-se a porca-martelo no perfil, girando a 90 graus. Fixam-se as bases sem dar o aperto final e ajustam-se as mesmas de acordo com a posição do Santo Antônio. Na sequência, fixa-se a base instalada com o tubo do Santo Antônio.
Certifique-se que haja uma distância entre o Santo Antônio e a cabine da picape para evitar atrito. Para a instalação da extensão do Santo Antônio, atente-se que o suporte maior seja fixado na dianteira e o menor na traseira da caçamba. A fixação das bases da extensão nos perfis e caçamba e os tubos no suporte seguem o mesmo procedimento da fixação das bases do Santo Antônio. Após o término das fixações, recomenda-se estar com a capota rígida totalmente fechada para dar o aperto final em todos os parafusos. Em seguida, fixam-se os parafusos da junta de união entre o Santo Antônio e a extensão e aplicam-se as capas de acabamento em todos os parafusos. Por fim, encaixam-se as borrachas de acabamento novamente nos trilhos dos perfis laterais, realizando os cortes necessários. É importante atentar-se para que nenhum Santo Antônio seja instalado forçadamente,